Vamos aqui também, olha, a nossa Vitória Costa vai conversar conosco a partir de agora, porque a Justiça Federal determina a suspensão temporária do processo de formação, velha história, voltou à pauta. Formação da lista sextupla para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado pelo 5º Constitucional, organizada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do nosso Estado. Vitória Costa conversa com a gente até sobre a repercussão dessa importante decisão da Justiça Federal, que afinal volta a mudar todo o jogo. Seja bem-vinda, Vitória. Boa tarde para você. Agora, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, uma pauta que já se arrasta há alguns meses. Nós trouxemos aqui, inclusive, uma matéria com a opinião dos advogados. O processo, ele já vinha acontecendo, só que dessa vez um advogado entrou com um recurso e foi determinada essa suspensão. Mas para a gente entender melhor essa decisão, conversamos agora com o presidente da OAB Sergipe, Daniel Costa. Primeiro, boa tarde. Vamos começar explicando melhor essa decisão, até para que as pessoas compreendam bem como ela funciona. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectadores. Na realidade, a primeira conclusão que a gente deve chegar é que decisão judicial a gente precisa sempre respeitar. Você cumpre e você recorre. E no caso desse procedimento envolvendo a lista sextupla do Tribunal de Justiça, já foram 5 decisões judiciais que foram proferidas, 4 a favor da OAB, inclusive a decisão que foi prolatada nesse processo foi favorável também à ordem. A sentença foi uma sentença de improcedência do pedido, reconhecendo a legalidade, a lisura, a transparência do nosso processo. Agora, esse advogado ele protocolou um recurso, e esse recurso chegou ao Tribunal Regional Federal e, de forma monocrática, em juízo de cognição sumária, o desembargador optou por suspender o processo para levar a matéria ao colegiado. Ou seja, o mérito da pretensão, a legalidade do procedimento não foi analisada nessa decisão, apesar do desembargador ter demonstrado a sua opinião pessoal contrária à paridade de gênero e às cotas raciais. É importante destacar que essa lista ela justamente corresponde a essa vaga de desembargador e também que ele fez algumas críticas, né, em relação a isso, inclusive há tempos atrás. O que ele alega especialmente? Na realidade, esse mesmo magistrado, que está perto de se aposentar agora, que é muito respeitado, é um cara que é sergipano e que tem o respeito da advocacia sergipana, ele, algum tempo atrás, ele demonstrou um descontentamento com a OAB, mais especificamente em relação ao exame de ordem, mas eu acho que isso não é o que é o objeto dessa ação. A OAB Sergipe tem um compromisso histórico em defesa das políticas afirmativas e a nossa resolução e o edital que foi publicado, ele traz essa garantia para as mulheres em relação à paridade de gênero e ao pertencimento racial. E o que se alega no processo é uma violação ao princípio da anualidade, que é aquele princípio que vale para a política partidária, no sentido de que toda e qualquer alteração de regra precisa observar o prazo de 1 ano para ser aplicada. No caso da OAB, já há entendimento consolidado que esse princípio não se aplica, porque esse procedimento de escolha da lista sextupla não é uma eleição, é um processo seletivo, que tem um provimento específico no âmbito do Conselho Federal, que não fala que se aplicam de forma subsidiária às normas do direito eleitoral. Diferentemente ocorre, por exemplo, quando há a eleição do Conselho Seccional, a eleição do Conselho Federal, onde há um provimento específico que fala que se aplicam de forma subsidiária às normas do direito eleitoral. Portanto, o OAB Sergipe está convicta do seu papel social de defender a paridade de gênero, de defender o pertencimento racial. De fato, quem está impugnando essas ações são homens brancos, ou seja, está muito claro para toda a população sergipana, para toda a advocacia, que as intenções são meramente pessoais. A gente vai continuar seguindo de forma firme, a gente vai recorrer, vamos buscar até as últimas instâncias. Espero que em breve o colegiado aprecie a matéria e o OAB Sergipe vai seguir com a sua função social de defender as políticas afirmativas. Então, vocês afirmam que vão recorrer e até para garantir a lisura do processo, quais são os próximos passos? A OAB Sergipe vai sim protocolar um recurso nessa próxima semana. Vamos buscar direto lá no TRF5 uma nova liminar para poder assegurar o andamento do processo.
O que é importante falar agora para a população sergipana e para a advocacia sergipana é que o processo está suspenso. Todo aquele cronograma que tinha sido feito, todos os prazos, está tudo suspenso. Nada se fala de quinto a partir de agora na OAB Sergipe. A gente vai continuar com os nossos propósitos de defender a advocacia, de defender a sociedade. Temos todo um planejamento pela frente. Em nenhum momento a OAB parou de olhar para a advocacia. Esse processo é um processo externo, muito importante para a nossa classe, mas mais importante ainda é a gente cuidar da advocacia e da sociedade. Muito obrigada, viu, pelas informações. Importante destacar que é uma suspensão temporária, então esse é um assunto que deve seguir repercutindo, viu, Sérgio? É verdade. Muito obrigado, agradeço, um abraço ao doutor Daniel, muito obrigado, Vitória, e continuamos, seguimos da mesma forma, nessa expectativa. É isso aí.